Pessoal, vamos para a nossa lousa, nosso quadro negro. Vamos fazer hoje uma outra mesinha de cabeceira de cama. Vou fazer ela hoje diferente. Eu queria fazer ela retangular, mas eu acho que não vai dar para fazer retangular. Eu não sei o que eu tenho de madeira aqui. Tô com alguns sarrafos aqui de 40 centímetros, outros de 30. Eu não queria muito estragar esses sarrafos porque eu vou fazer um outro modelo de móvel com eles na frente. Então eu queria mantê-los. Vamos ver o que eu consigo fazer. Se eu não conseguir fazer quadrado, eu faço retangular mesmo, com 40 por 20 ou 30 por 25, eu não sei, eu vou ter que ver como é que vai ficar isso aqui, tem que olhar, eu vou até te mostrar eles já, mas você pode fazer o seu também retangular ou quadrado, que seria o mais ideal hoje, porque é um outro modelo diferente daquele modelo que fizemos aquele dia. Então eu não sei realmente como é que vai ser o tamanho dele ainda. A diferença dele, vai ter pés retrôs, nós vamos praticar um pouco de pé retrô hoje, já fizemos pés retrôs em outras aulas, você já sabe fazer, nós vamos fazer um pé retrô bem simples, bem fácil de fazer, vamos trabalhar com sarrafos de 10, aquelas ripas unidas que você já está acostumado. Só estou na dúvida sobre isso, realmente, se eu vou fazer ele, as medidas dele, se eu vou fazer ele 25 por 30, 25 por 40, 35 por 35, eu queria realmente fazê-lo totalmente quadrado, esse modelo, ele vai ficar legal, mas vamos ver. Vou separar os sarrafos aqui para te mostrar, é uma aula exercício, e na frente nós vamos colocar vamos fazer algumas modificações neles, vamos colocar uma prateleira nele aqui, como fizemos naquele outro modelo. E nós vamos colocar gavetas nele para praticar. E vai ter algumas mudanças, por isso que eu vou manter esse móvel por um período ainda. Depois eu desmonto ele. O importante agora é você aprender a fazer ele normal, sem a prateleira ainda, mais simples. O modelo normal. Fundo de Eucatex. Pés retrô simples. O móvel básico. Mesinha de cabeceira básica. Para vender, para ser fácil de fazer, para não ter muita complicação. Na frente a gente vai encrencando ele um pouco, vai equipando ele, vai melhorando ele para aprimorar a sua técnica e você ter como praticar. Eu vou tirar a lousa daqui, vou mostrar para você os sarrafos que eu tenho, o que eu vou decidir, o que eu vou fazer, o que eu vou desmontar aqui para estudar. Além de ainda ter que limpar essas madeiras que estão totalmente sujas de cimento e ainda fazer as uniões, eu tenho que cortar, limpar e fazer as uniões com cavilhas. Pessoal, estou com esse bloco aqui, que tem mais ou menos 40 centímetros, tenho que cortar e limpar, tudo com cimento. Estou com esses aqui que estão com variados, 25, 28 centímetros. O resto daquela frente da gaveta, daquela hora da gaveta. Vamos ver o que dá para aproveitar para a gente fazer aqui. E eu tenho esses aqui que são de 40. Esse bloco aqui, esse bloco está amarrado ainda. Tudo pinos de construção. Como eu disse que vai ter que ser limpo. Tudo com 10 centímetros de largura. Que é o que nós estamos trabalhando agora. Até para não correr risco de empenamento. Já te expliquei isso em outras aulas passadas. Se você está chegando agora e não acompanha o nosso curso, se você é novo, você pega as aulas desde o começo. Aqui embaixo na descrição tem o link de todas as aulas para você assistir. Você vai ver quando começamos a fazer os móveis. Que nós optamos por trabalhar. Damos referência a trabalhar com sarrafos de 10. Porque os sarrafos de 10 centímetros de largura, eles não empenam com tanta facilidade. Então você não corre o risco do móvel ser empenado depois que você vende, depois de pronto. A tábua com 30 ela é mais perigosa, ela empena. Tanto por ela poder vir úmida, dificuldade de achar ela seca, um monte de fatores. Então nós trabalhamos com tábuas de 10. Mesmo cortada de 30 com 10 centímetros, sarrafos de 10, é mais fácil até para poder secar na sombra. Ela é mais rápida de secar, é mais fácil para trabalhar. Dá mais trabalho para montar a cavilha, tem esse trabalho, mas nós temos o gabarito de cavilha. Você se lembra aquele gabarito da aula de instalação de cavilhas também, que nos ajuda muito, então isso aí também não é problema. Eu vou decidir aqui como é que eu vou fazer o tamanho do meu, você vai decidir o seu. Se você puder fazer o seu todo quadrado, fica mais bonito, em vez de retangular, porque hoje é um outro modelo, um outro estilo. Até porque vai vir na frente e já vai servir como para o nosso exercício de gavetas na frente e as mudanças que nós vamos fazer. Mas eu vou dar uma separada aqui, vou decidir direitinho e assim que eu tiver com elas limpas, já prontas, já unidas, a gente decide aqui juntos, estuda e chega a mais ou menos a medida. Mas vai ficar entre 40 e 25 centímetros. Eu tenho que só estudar aqui o que eu posso fazer. E é bom que você faça isso também nos seus restos de madeira, porque isso aqui é resto de madeira, madeira com furo, madeira de obra, para que você desperdice o menos possível de madeira. Por isso que eu vou dar essa analisada aqui. Eu vou limpar isso aqui tudo, que é a primeira parte, unir com cavilhas, sempre conjuntos com 3, sempre 3 peças, que é mais ou menos 30 centímetros para dar os 30, que é o formato que eu quero que ele tenha de largura. Aí os comprimentos nós vamos estudar, a altura e a largura dele total. Isso aqui na verdade é a profundidade, 30. 10, 10 e 10 vai ser a profundidade do nosso móvelzinho, da nossa mesinha de cabeceira de cama. Quero fazer um suportezinho, os pezinhos retrôs, que suporte pelo menos alguns livros, um rádio relógio, o comum que se usa em quarto, um abajurzinho leve, um móvelzinho simples para vender realmente, para ter saída rápida, para não ter muita dificuldade de fazer muito trabalho. Vou fazer essa primeira parte que a gente já volta, depois de unidos, para decidir o tamanho, ver o que dá pra gente fazer. Pessoal, depois de muita batalha consegui. Coloquei já todas as cavilhas.
Uni aquelas peças, limpei todas elas na planinha. Tá aqui já, estão todas no nível. Agora, estão com prego, claro, aquela madeira de reciclagem, aquela madeira de construção. No seu caso, eu até gosto de fazer com essa madeira, mesmo sendo descartável, madeira achada na rua, eu gosto de fazer aula com ela pelo seguinte motivo, principal. Você vai ver, vai aprender a fazer. O jeito é o mesmo. A sua madeira provavelmente vai ser mais bonita, vai ser madeira nova, vai ser pinos novo, eucalipto novo. A madeira que você tiver, que você for fazer, que você for escolher fazer, cedrinho. Não vai ter esses furos, vai ter esse trabalho todo. Então, quando você fizer, vai ficar 1000 vezes mais bonito que o meu. E é isso que me importa. Você vai ter uma surpresa muito grande quando o seu estiver pronto. Porque o seu móvel vai ficar sempre mais bonito que o da aula. E esse é o objetivo do curso, realmente. Eu quero mais é que você me supere mesmo. Eu quero mais é que você faça algo muito maior do que você aprendeu. Esse é o objetivo. Eu não tô aqui pra competir com ninguém, nem pra ficar mostrando que eu sou o bom. Eu quero mais é que você seja o bom. Eu quero que você se torne o bom, que você se torne 1000 vezes melhor do que eu. Esse é o objetivo. Se eu conseguir alcançar isso, eu já tô feliz. Que você me supere. Por isso que é importante que você faça com madeira ou mesmo reciclada, mas vai trabalhar os furos, vai colocar tampão, vai ficar muito mais bonito, vai pintar, vai vernizar do que o que você vê aqui. Bom, pessoal, eu já limpei todas, deixei todas no nível, deu um trabalhinho, mas enfim, a parte mais chata é essa, é a gente preparar a madeira. Vamos agora para o corte. Eu vou separar duas partes grandes aqui que eu tiver, as duas partes maiores, eu acho que são essas duas aqui. Essa eu sei que é comprida, eu vou até pegar o metro, essa aqui tá em média com 34 centímetros, essa aqui tem 33 em média. Então vai ficar essas duas aqui realmente, para a parte de cima e a parte de baixo. Agora nós vamos escolher quanto aqui vai ter de comprimento. E essas menores aqui estão com uma média, mais ou menos, onde eu vou cortar 25, 27. Eu vou cortar com 25. Essas aqui eu vou deixar para fazer as laterais. Deixa eu ver essa aqui que é a menor que vai decidir. 25, é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte então, vou fazer o meu modelo mais ou menos cúbico como eu queria, não vai ficar tão cúbico, vou fazer por 30 por 25, aí na sua você pode fazer um pouquinho maior, ou totalmente 30 por 30, 35 por 35, que é um tamanho perfeito, que vai ficar ótimo. Eu vou fazer a minha então desse jeito, 25 de altura, as duas peças que vão na lateral, em cima e embaixo provavelmente 30, e profundidade que ele vai ter, o meu, eu não ficar uma coisa exagerada, eu quero que fique uma coisa bonita, uma coisa elegante, nada muito exagerado. Eu vou deixar com 30 a profundidade, acho que tá bom, dentro do padrão, porque como eu te disse, esse móvel aqui, ele vai ser transformado algumas vezes. Eu vou fazer esse básico hoje com os pés retrôs. Se você puder fazer também, até como exercício vai ser muito bom. E nós vamos modificar algumas coisas dele na frente. Nós vamos colocar talvez gavetas nele, prateleira. Vamos fazer alguns detalhes a mais que eu quero que você aprenda. E esse móvel vai servir para esse exercício. Quando acabar essa parte toda dele, usando esse tipo de móvel, esse móvelzinho aqui como exemplo, aí a gente desmonta e parte para outra coisa. Mas nós vamos intercalando entre as aulas, para isso também não ficar chato, para não focar só nesse tipo de móvel. Então vamos focar agora nesse. Para quem tá chegando agora, que ainda não fez esse tipo de serviço ainda, eu vou arrancar essas duas peças aqui. Isso aqui eu fiz um travamento aqui, só para poder passar ela, que ela era muito larga, na morcinha não ia dar certo, para eu poder passar a planinha manual com mais tranquilidade. Eu travei ele aqui, eu vou arrancar isso daqui e nós vamos fazer a medição disso. Como é que você acha o quadro disso, o esquadro, o retângulo exato, para não ter erro. Vou desmontar isso aqui rapidinho e já volto pra gente fazer a medição. Você aprender, quem não sabe ainda, poder achar esse ângulo. Bom, pessoal, vamos começar por esse menor aqui, que é o de 25 centímetros, que são as laterais, aquelas partes que vão ficar em pé na lateral. Então vamos acertar ele para poder cortar. Nós riscamos tudo primeiro, acertamos tudo, depois a gente corta, para a gente já ficar livre dessa parte. Primeira coisa, pegar um lado reto dele. Esse lado aqui eu sei que tá reto, mas eu vou colocar a régua para conferir com você. Tá batendo, tá retinho. Então é ele que vai ser a base para eu iniciar esse risco. Dele eu posso colocar o esquadro aqui e fazer os 90 graus dos dois lados. Então eu vou começar por aqui. Coloco ele rente aqui, ou se quiser aquele esquadro caseiro que nós fizemos naquela aula de como fazer o esquadro caseiro. Aqui embaixo tem o link de todas as aulas para você procurar como fazer esse esquadro. Se eu não estou enganado, é a terceira temporada, como fazer o esquadro caseiro. Ele tem 90 graus exatos e 45 graus. Risquei. Ele está encostado, essa parte aqui toda encosta aqui. E aí eu posso traçar. Agora não tem segredo, agora é fácil. Coloco a régua aqui e continuo esse risco. Então eu já tenho 90 graus aqui. Daqui pra cá, em duas partes, nós vamos marcar os 25 centímetros. Você bota o 25 bem na linha, marca um ponto, põe mais adiante o 25 em cima da linha, que você riscou agora, marca um segundo ponto. Liga as duas linhas, bota a régua bem em cima das duas e traça. Tá feito. Eu tenho 25 de altura e eu quero a largura dele, a profundidade que vai ter no nosso móvel 30. Então daqui pra cá 30, daqui pra cá 30 em dois lugares. Tô te mostrando como é que faz isso. A maioria de vocês já aprendeu isso comigo, mas pra quem tá chegando agora, saber como é que do nada nós achamos o esquadro disso, o quadrado disso, o retângulo disso exato para poder fazer o corte. 30 e 30.
Liga as duas marcas agora. Bota bem em cima da linha e risca. Tá feito. Vou fazer o mesmo dessa de 30 nessa segunda peça aqui. Mesmo risco que eu fiz aqui eu vou fazer nesse. Então eu tenho duas de 30 de profundidade por 25 de altura. Depois eu faço isso pra gente ganhar tempo. Cortar, ou você serra isso com a régua. Você tem aulas aqui embaixo, várias aulas de como serrar isso na serra circular, com exatidão, com o trilho de ferro, o trilho manual, ou na sua serra de bancada, ou mesmo no serrote. Isso aqui é pinos, dá pra serrar no serrote com tranquilidade. E como serra reto no serrote também, você sabe, você pode colocar um caibro preso do lado da linha, com 2 sargentos, com 2 grampos Cs, e vir encostando na lateral do serrote nesse caibro, e vir serrando ele totalmente reto. Também não tem dificuldade não. Pessoal, essa vai ser a peça maior. A peça aqui vai ter 30 de altura, 30 de largura, 30 de comprimento. Só que essa daqui eu vou ter que acrescentar alguma coisa nela. Eu vou colocar, além dos 30, eu vou colocar mais 2, mais ou menos o que tem aqui. Vou considerar 2, não tem 2 centímetros não, mas eu vou considerar que se tivesse 2. Então 30 mais 2 e 30 mais 2 para cá. Então 30 com 2 dá 32, com mais 2 dá 34. Eu vou deixar de largura ele 34, para quê? Para que a profundidade dentro tenha 30, para bater com esse daqui. Ou se eu quiser direto com 30, ele vai ficar com 28 lá dentro. Vai ficar mais ou menos aqui. Vou até marcar quanto é que vai dar 28, só pra gente fazer uma simulação. Ver se não fica muito pequeno. 28 daqui. Vamos fazer um risco aqui com 30. Se eu não quisesse fazer esse desconto, cortar direto com 30. Uma peça vai ficar aqui. Essa é de pé, essa é a parte de baixo, igual vai ter a de cima. Só pra gente fazer essa simulação. Vou até colocar ela deitada só pra gente realmente simular isso. E ela ficaria aqui, também não vai ficar feio não. Talvez fique até mais charmoso, eu acho que eu vou deixar até assim. 25 por 30 vai ficar bacana. Eu acho que eu vou fazer nesse formato aqui mesmo, não vou nem dar o desconto dos 32. Aí você vai ter que escolher o tamanho do seu. Vou fazer a mesma coisa nesse. Eu tô te mostrando mais ou menos as medidas do meu, e você vai achar a medida que você quer do seu. Eu só não quero ele muito retangular, eu quero ele o máximo que eu conseguir quadrado. Não vai conseguir fazer ele totalmente quadrado, mas o máximo que eu puder fazer. Para que não fique igual aquela primeira mesinha de cabeceira de cama que fizemos, que era retangular, já um outro modelo totalmente diferente. Vou riscar esse daqui, vou cortar já na serra para adiantar, trazer eles já cortados, fazer a união, vamos fazer o fundo com o Eucatex, e aí nós vamos para a parte final, que seriam os pés retrôs, que você já sabe fazer, mas nós vamos refazer essa aula hoje rapidamente, para quem ainda não aprendeu. Quem quiser a aula mais completa de como fazer o pé retrô, aqui na lista embaixo na descrição, todas as aulas, tem as aulas de pé retrô. Pé retrô com parafuso, pé retrô com chapa de aço, pé retrô de pino simples, que é o que nós vamos fazer hoje. Você tem várias aulas de pé retrô, para você não se perder daquele pé palito. Eu vou adiantar essa parte, largo já cortado, nós vamos fazer a união com parafusos disso, ou com pregos para ganhar tempo, para finalizar essa parte de cima. Aqui, independente de ser cavilha, parafuso embutido, você não esquece de passar cola aqui primeiro dos dois lados. Tem que ter cola em tudo. Botei um calço aqui, era o outro lado. Ficou um pouco torto, porque ela tá mais para baixo da morsa do que esse nível, mas só para segurar. Eu coloco as pontas primeiro, agora já posso tirar, posso bater até o final, confiro o estarrente aqui, aí eu bato do meio. Se fosse parafuso, mesmo procedimento. Essa primeira parte, ela sempre é a mais chata. Vamos lá, pessoal, unir com prego. Vamos simular que isso aqui fosse parafuso, você não vai pôr prego no seu. Vou tirar agora da morcinha, vamos colocar agora a outra parte do outro lado. A gente sempre faz um furo com uma broca mais fina para dar aquela estabilidade, para que ele entre com mais pressão. Parafuso ou prego? Mesma coisa agora, pessoal, vamos fazer o lado de baixo. Vamos simular que a gente passou cola aqui, aí coloca essas cavilhas ou os parafusos, como você quiser aí o seu encaixe. Eu estou simulando no meu caso que os pregos são parafusos. Eu tô frisando isso bem pra você, porque quem já tá com a gente no curso sabe. Eu uso o prego pra ganhar tempo, porque é aula. Sempre as pontas, depois o meio. As pontas, depois o meio. Sempre conferindo aqui se tá rente, sempre conferindo aqui, você puxa pra cá, se precisar, segura com o dedão e com os 4 dedos você traz a parte de baixo para que ele se encontre.
tá feito praticamente o corpo do nosso móvelzinho. Agora, pessoal, é o Catex aqui atrás. Colocar um Catex aqui, só que eu vou fazer um furo no centro, um pouquinho mais pra cima, um furo com uma broca. Eu vou ter que fazer de 1 polegada, que é a maior que eu tenho. Se tiver uma serra-copa um pouquinho maior, você faz, para que possa passar uma tomada. Isso é muito importante que você faça antes de colocar o seu Catex, porque as pessoas às vezes podem colocar um abajur, podem colocar alguma coisa aqui dentro de luz, podem colocar, que requer energia elétrica, podem colocar um rádio-relógio, precisa de ser mais antigo, mas ainda é muito usado. Podem colocar um abajurzinho pequeno, podem colocar alguma peça de iluminação, podem colocar qualquer coisa que o recarregador do celular, que não queira que apareça aqui em cima, que fique embutido. Então é muito importante ter esse furo aqui. Você deixa da metade dele um pouquinho para cima, não no centrão para não ficar feio. Deixa ele sempre na parte de cima. E acha o X e faz o furo. Isso também você já aprendeu em outras aulas. Eu vou dar uma acertada aqui rápida, vou medir aqui o Catex para cortar. Eu já vou fazer o furo, a gente passar pro pé. Pessoal, o Dom veio aqui, pediu para subir na bancada, ficou aqui comigo um pouquinho, 5 minutos, foi embora. Ele tá tosado, mandamos tosar ele ontem, ele tá carequinha, então ele fica sem graça, ele não quer gravar. Falei para ele gravar, ele pediu para ir embora, tive que tirar ele da bancada. Então vai ter que ser sem ele mesmo, outro dia eu mostro ele para vocês como é que ele ficou. Isso aqui é o Catex, o Catex gelo, que eu fiz até aquele teste no dia que fizemos a segunda parte do nosso compasso, você se lembra? Tem aqueles riscos. Eu vou usar ele porque é uma cor bacana, uma cor até que bonita. Você vai pegar o Catex que você tiver aí, o fundo de guarda-roupa que você tiver. Você coloca aqui borda com borda, escolhe um dos lados, deixa ele preso, segura com a mão, contorna aqui por baixo e aqui por baixo com o seu lápis. Faz um risco na parte de baixo. Risquei. Então aqui eu vou cortar o excesso. Só que agora, já tirei ele daqui, eu vou te ensinar a fazer aquele risco para fazer o furo. Coisa bem simples. Eu vou achar a metade dele, tá com 29. Metade de 29 dá 14,5. Então vou botar aqui 14,5 desse lado, 14,5 desse. Só pra gente ter mais ou menos uma noção. Vou ligar os dois pontos, uma base. Eu tenho o traço aqui de 14,5 e aqui de 14,5. Não precisava nem passar esse traço. Passei até aleatório, de bobeira. Eu tenho o ponto aqui de 14,5, 14,5 aqui. Vou fazer um traço daqui pra cá até essa ponta. E esse 14,5 pra cá até essa ponta na diagonal. Pra achar o X. Faz só no meio, não precisa fazer tudo não, que fica mais fácil pra limpar. Isso aqui com uma esponjinha sai. É grafite, é lápis. Tô fazendo isso por quê? Porque eu quero que o meu furo fique aqui na parte de cima. Eu não quero que ele fique no centrão. Aqui tá o X, aqui tá o ponto que eu vou fazer no furo com aquela broca de 1 polegada. Se tiver uma serra-copo pequena, um pouco maior, com uns 30 milímetros, uns 3 centímetros, esses 3 centímetros e meio, 4 centímetros, você faz. É só o furinho realmente para passar o fio do equipamento elétrico que vai ter aqui dentro, se a pessoa quiser colocar. Isso é bom você fazer. Eu vou fazer um furo aqui rápido com a minha, vou simular porque a minha é de 1 polegada, é 25 milímetros. Provavelmente não vai passar a tomada, o espaço vai ser pequeno, mas é para você entender como é que você faz isso. Aí eu já corto daqui, corto aqui, prego ali. Pessoal, tá feito. Cortei, fiz o furo. Agora eu vou colocar ele aqui. Você pode colocar no centro também, mas no centro geralmente vai levar prateleira. Se você quiser na frente fazer um outro modelo, então vai ficar complicado. Por isso que eu opto sempre por fazer da metade para cima. Eu vou colocar um prego em cada lado, 3. Como só um exemplo. No seu você vai colocar preguinho, mas no seu você pode dar uma lixada aqui nessa borda, só a distância, só da espessura da madeira, dar uma arranhada aqui para poder passar a cola e grudar melhor no Eucatex. Se você quiser grudar com cola, eu gosto de passar cola no Eucatex, geralmente não se faz isso, mas eu gosto de pôr cola e o preguinho, eu confiro por baixo, confiro aqui ou por cima antes de pregar. Já ajusta ele aqui, que ele esteja com os 90 graus, o meu tá batendo 90 graus em todos os cantos, o meu tá hiper correto. Se tiver torto seu, você dá uma ajustada, deixa ele totalmente com 90 graus, bota aqueles sarrafinhos presos, faz aquela forminha na mesa, na bancada para que ele use os movimentos, você já aprendeu isso em outras aulas? Aí você coloca ele aqui, por quê? O Eucatex preso com a cola vai manter ele nos 90 graus, vai servir também como forma, como molde, para que esse móvel não saia aos 90 graus, você possa entregar esse móvel de forma correta. Não tem problema com ele não ir um móvel torto, porque é muito fácil isso acontecer, mesmo com um parafuso ele pode ficar torto, então o Eucatex serve de forma. Depois tiver colado, seco, na forminha aqui, na bancada, tudo pregado, não tem mais problema. Isso não vai soltar mais. Eu tô usando aqueles preguinhos pequenininhos de 2 centímetros que eu uso, com cabeça mesmo. Tem que ser cabeça porque esse aqui, essa é a parte de trás, não pode ser preguinho sem cabeça, senão ele vai ficar fraco, tem que ser cabeça. Mas aquele preguinho pequenininho, pode ser até aquele prego de 1,5 centímetros.
Tá feito. O meu eu coloquei um em cada, porque é só a aula. No seu você vai colocar a cada 6 centímetros. Você pode colocar aqui 2 pregos aqui separados, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Ele vai ficar mais ajustadinho, mais perfeito. Tá feito o corpo da nossa mesinha de cabeceira de cama. Dá pra você ver ele já, o corpo praticamente da nossa mesinha. Agora a gente já sabe que a parte do furo é a parte de cima. Eu vou virar a cabeceira abaixo. Aqui serão instalados os pezinhos retrôs do nosso móvelzinho. Vamos para os pezinhos. Eu vou dar uma liberada aqui na bancada que tá terrível isso aqui, de bagunçado. Vou arrumar alguns sarrafos de pino, sarrafo de 5, restos sarrafos, aqueles sarrafos que sobram pra gente, de mais ou menos 20 centímetros, 15 centímetros. Aí você vai escolher o tamanho que você quer fazer o seu pezinho, para que nós possamos fabricar os pezinhos retrôs, os pezinhos palitos, e instalá-los aqui no móvel, para finalizarmos essa aula. Vou dar uma limpada aqui rápida, dar uma geral. Nós já vamos fazer os riscos e os cortes para cortar os nossos pés retrôs, os nossos pés palito. Só vamos repassar como é que a gente mede os pés retrô. Sarrafo de 5. Para quem já sabe essa parte, que já fez essa aula, quem já dominou essa aula, já praticou, já pula essa parte. Não precisa nem ver, porque vai ser só uma repetição do que você já aprendeu. E quem não viu vai ser interessante. Pega o sarrafo. Eu tô fazendo o sarrafo de 5 por ser mais padrão, mais rápido de fazer. Joga os quadros aqui, pega uma ponta, deixa uma ponta lá fora, risca, para poder eliminar, porque geralmente ele vem torto, para garantir que tá certo. Dessa ponta pra cá, você joga 20 centímetros, dessa ponta pra cá, mais 20. Marca 2 lugares, põe os quadros aqui, faz um segundo risco aqui. Ok, eu tenho 20 centímetros daqui até... Se quiser fazer com 15 também fica legal. 15 ou 20, mas o risco fica muito alto, já não vai ficar muito seguro. Vou fazer de pinos porque é um pezinho simples, um móvelzinho simples. Ninguém vai sentar em cima desse móvel. Você vai colocar no máximo alguns livros, vai colocar uns CDs, uns DVDs, um rádio relógio, um abajur. Não vai colocar nada muito pesado. Dos 20 pra cá, escolhe uma ponta aqui, marca 1 centímetro pra cá e põe um traço. Dessa ponta de cima, mesma coisa. Daqui pra cá, 1 centímetro, marca um traço. Faz um traço aqui agora ligando essa ponta de cima com essa de baixo, para inclinar ele. Mesma coisa aqui. Dessa ponta daqui, dessa ponta que nós fizemos aquela ligação dos 20 centímetros, eu pego a ponta de uma régua e trago para baixo. Eu faço um traço aqui. Então eu vou cortar esse chanfro e esse chanfro, ele vai continuar quadrado. Ok, agora como é que eu vou achar, antes de cortar, como é que eu vou achar o corte? Eu quero que ele venha afinando, que ele vire um pé palito. Ele tem 5 centímetros. O ideal aqui seria 3,5, deixar 1,5 de corte. Eu vou deixar com 3, vai ficar um pouco mais fraco, vai ficar mais bonito. Mas como é um móvel mais simples e leve, não tem problema. Então eu vou colocar dessa borda para dentro 3 centímetros. Eu marco aqui. Agora eu pego uma régua e eu risco dessa marcação de 3 centímetros até aqui que eu fiz, eu inclino ele até onde acaba esse risco aqui. Só colocar aqui a régua, passar um traço. Eu já tenho esse caimento. Então eu corto assim na diagonal, depois eu corto isso daqui. Vou fazer 4 peças dessas. Com essas 4 peças eu posso arredondar elas. Como é que você vai arredondar isso? Você pode arredondar na grossa, já aprendeu, teve aula sobre isso, teve aula de como arredondar com a plana manual, teve aulas de como arredondar no formão e teve aulas de como arredondar isso na tupia de bancada. A tupia de bancada é mais rápido e mais fácil, mas de todas as maneiras vai dar certo. Só que se você for arredondar na tupia de bancada, a quina tá aqui, você vai segurar isso aqui com os 2 sarrafos. Um você vai empurrar contra a régua da tupia, o outro você vai empurrar com o sarrafo. Você não vai botar a mão aqui. Não tem como passar isso com a mão na tupia. É muito perigoso. Isso aqui, para você escapar do dedo e pegar e perder a ponta do dedo, é um pulo. Não dá para fazer isso com a mão. Não faça isso. Mesmo que você já tenha visto gente fazendo isso, não importa os outros. Os outros são os outros. Não vale a pena. É questão de tempo para a pessoa perder um dedo fazendo isso. Não faça. Ou você empurra com o sarrafo na tupia, de maneira segura, um por um, desliga, pega o próximo sarrafo, coloca, passa, de maneira segura, que você possa fazer sempre. Ou você usa aquela pinça de segurança, aquela pinça que fizemos para prender a madeira e passar madeiras pequenas na tupia. Ou ainda, se você preferir, você faz manualmente. Com a tupia na mão, eu não te indico muito, porque é muito difícil. Você vai ter que prender isso aqui a ponta numa morsa, o resto para fora e vir passando. Dá para fazer, mas é mais trabalhoso. Se você tiver ela já instalada na bancada, é mais rápido. Bom, essas são as formas de arredondar isso. Eu vou cortar os 4, vou arredondar, já vou trazer eles prontos. Aí nós vamos fazer aquela peça de ligação que faz a ligação dele para instalarmos no móvel. Essa parte você também, a maioria de vocês que já viu as aulas completas, passou por essa aula, já sabe fazer. Eu vou cortar isso rápido, já trago eles todos riscados, já cortados, arredondados, para fazermos a última parte. Pessoal, tá aqui, ó. Tá cortado já, separados. Estão chanfrados. Cortei 2 tocos, eu nem limpei ainda. Eu perdi o outro toco, preciso achar. Mas eu cortei 2 tocos aqui já, com 18 centímetros, que vão ser as ligações. Aquelas peças de ligação que vão fazer a união deles, para depois fazer a instalação no nosso móvelzinho. Então eu cortei com 18,
18 com mais 2,20 com mais 2,22, para não ficar muito na beirada. Eu quero que ele fique mais centralizado. Você pode fazer um pouco mais na beirada, só não deixa ele totalmente na beirada porque fica feio. Muito na beirada. Eu vou passar isso rapidinho agora. Vou achar onde é que tá o outro desse que eu cortei. Vou passar na tupia rapidinho. Não tive tempo de fazer aquela régua ainda pra tupia, aquela régua guia nova. Tive que pegar aquela velha com preguinho mesmo. Vai dar certo agora, do mesmo jeito, só pra quebrar um galho. Então vou passar os dois lados na fresa de arredondamento pra ganhar tempo. E a gente já monta isso e já faz a instalação dele no móvel. Pessoal, a tupia tá um pouquinho além da bancada, mas acho que dá pra você ver daí. Passei um pra você ver rapidinho como é que eu fiz. Você viu. Um eu pressiono contra a régua, o outro eu empurro pra frente. É a melhor solução, a melhor forma. Não importa os outros, o que importa é fazer o certo, é fazer da maneira que você não se machuque. Vou passar os outros três, já volto pra gente fazer a instalação. Pessoal, tá aqui. Todos eles já roliços. Eu fiz uma tupia realmente pra ganhar tempo, porque é aula. Mas na mão, dá do mesmo jeito. Você já sabe fazer o arredondamento. Daria certo do mesmo jeito. Agora, como é que nós vamos fazer a união disso? Parte chanfrada, parte menor. Paralelo com parte menor aqui. Você já coloca assim para não se perder. Esse sarrafo aqui tem que bater rente aqui. Ele tem que estar rente com essa parte aqui. Esse é o caminho. Mais ou menos aqui. Você deixa que ele não saia para fora aqui, não saia para fora aqui. Coloca o segundo aqui. Rente também, que ele fique paralelo. Você pode até fazer o seguinte, para ter mais exatidão. Você marca aqui quanto que tem daqui para cá. Exato, dessa quina para essa beirada. O meu deu 2 centímetros. Você já marca 2 aqui. 2 centímetros aqui para dentro, exato. Então é aqui que ele vai ter que encostar desse lado. Eu já tenho essa base para que ele fique totalmente por igual. Fez isso aqui, você faz 2 furos aqui, coloca 2 parafusos. Vai passar cola aqui, vai unir. Esse lado cola aqui, vai unir. Aí você vai ver se ele está totalmente reto. Você deita ele depois de colocado. Você dá aquela ajustada nele aqui, que ele fique reto, encostado na base da mesa. E aí a gente faz 2 furos aqui. Uma cava de mais ou menos, esse aqui tá com 3 centímetros, então você faz mais ou menos 1,5, 2 centímetros, que ele aprofunde a cabeça do parafuso que entre lá no móvel. Mas também tem que tomar cuidado para que ele não atravesse, o parafuso não pode sair para dentro da parte do móvel, então você faz esse cálculo. Vou fazer uma união do meu rapidinho aqui, faz aqui um buraco, faz outro buraco aqui, que não passa essa largura aqui mais ou menos, ele não pode passar disso. Ou você já risca aqui por dentro o limite, faz um traço para que os furos fiquem dentro. O lado de fora dele, você faz uma cava, uma broca 3/8, só para a cabeça entrar, põe tampão. Eu não vou pôr tampão no meu porque é aula. Você tem que pôr tampão nos seus, parafusos não pode aparecer. E cola, muito importantíssimo, põe cola. Eu acho que vou fazer o meu até com prego para ganhar tempo. Eu vou deixar para você no final dessa aula depois o link de como fazer o passo a passo desse pé retrô. Tem essa aula completa para você entender com mais perfeição como é que você faz esse pé retrô. Esse primeiro aqui eu vou fazer com parafuso, vou fazer uma cava rápida, tô usando uma broca de 8mm, tem que ser uma broca de 10, tem que ser uma broca de 3/8, vai ficar legal, mas a de 8 também dá. É que a de 10 ela te dá mais abertura pra cabeça entrar. Só um pouquinho, coloquei meio centímetro, não afunda muito não, porque senão ele perde a força. Vai furando e vai dando uma olhada, vai conferindo. Pronto, 2 cavas aqui, vou fazer o furo agora. O outro eu vou fazer direto, só para você entender, repassar isso rapidinho para quem não viu, como é que você faz a instalação disso. Agora uma broca fina, porque ela vai vazar e vai entrar o parafuso para ela ter pressão, sempre uma broca bem mais fina que o parafuso. Eu vou colocar essa base presa na morcinha, vai dar mais jogo para trabalhar. Essa morsa aqui, para quem ainda não fez, tem aqui na listagem das aulas também como fazer a morsa da bancada, tem como fazer a bancada, tem várias aulas sobre tudo isso que eu estou mostrando aqui, tem aulas para trás explicando como você fazer. Você não está aleatório de chegar aqui e eu não tenho essa morsa. Tem aula de como fazer a morsa, tudo com madeira reciclada, madeira barata, passo a passo disso. Ó, pessoal, já está aqui presa. Agora eu coloco ela na direção. Já fiz um risco aqui do lado. Vou até riscar aqui agora para eu ter uma base onde ela vai ficar. Isso aqui é o certo de você fazer ele com o esquadro. Vou fazendo realmente a olho só para ganhar tempo. Vê se está batendo aqui. Isso é muito importante, se está rente aqui. A base do pé retrô tem que estar reto com a base reta da madeira de ligação, senão não vai dar certo. Fez 2 furos. Agora é só colocar 2 parafusos aqui. Nós estamos supondo que isso aqui já estivesse colado, já passou cola aqui, já deu uma lixada, tirou aquelas farpas da borda. Como eu te disse, tem uma aula completa disso, passo a passo. Eu estou realmente repassando para completar essa aula,
Mas se você puder voltar aqui e pegar essa aula do começo, essa aula toda, a de como fazer o pé palito, vai te ajudar muito. Ok, você colocou o parafuso e colocou. Se você não tiver parafusadeira, você pode apertar isso na mão, na chave Phillips. Ok, tá preso. Bota 2 tampões aqui, acabou, isso não aparece. Eu vou fazer o outro lado agora, igual a esse, só que eu vou fazer todos com prego, pra gente não perder tempo. Pessoal, eu já uni o meu, uni com esse lado aqui, aquele dos parafusos. Você vai colocar tampão aqui, vai cortar o excesso, põe o tampão com cola, corta o excesso, o lixo tá feito. Esse lado aqui eu coloquei prego pra ganhar tempo. Aqui eu coloquei 2 cavas. Como é que você vai saber aonde vai essa cava, a profundidade dela? Você bota o parafuso aqui, você vê. A minha madeira tá com mais ou menos 2 centímetros de espessura, essa madeira aqui. Então eu vou colocar o meu prego aqui, só para que você tenha uma noção. Então eu já sei mais ou menos onde a minha cava tem que chegar. 1 centímetro, centímetro, 2 centímetro, 3, para que esse parafuso não atravesse a madeira pro lado de dentro e não fique feio. Você coloca ele aqui, você vai medir a mesma distância daqui para cá, você tenta medir desse lado aqui. Vou até colocar assim de lado para você entender melhor. Mesma distância daqui, eu deixo aqui. A mesma distância daqui, eu marco em 2 pontos. Vamos supor que tenha 5 centímetros. Eu tô fazendo meio que a olho. E é só pra você entender. Agora eu coloco o parafuso aqui, passa a cola aqui em tudo, nessa peça toda embaixo, passa a cola aqui um pouco, faz um risco com o lápis aqui, depois você achar as marcações do centro dele. Não deixa muito na beirada, senão fica feio também. Deixa um pouco pra dentro, por isso que eu disse mais ou menos um mínimo de 5 centímetros pra mais, para que ele fique legal. Agora eu vou fazer um furo com uma broca fina aqui, depois eu vou colocar o bit e nós vamos apertar isso. Pode ser apertado também com a chave de fenda, se o parafuso for fenda, com a chave Phillips. Tô usando na furadeira pra ganhar tempo. No meu caso eu já fiz aquela cava, então ele vai passar desse limite aqui. Supostamente isso já está colado. Agora eu vou colocar outro parafuso. Tá fixado esse lado. Vou virar esse agora. Vai ser o mesmo esquema, vou colocar outra peça aqui, já tem as cavas, já uni, já tem os buracos, coloquei prego, como você pode ver. Agora, a mesma chance que eu deixei aqui, eu tô fazendo meu aleatório, mas vai ficar torto mesmo, porque eu vou desmontar isso daqui. Vamos supor que aqui tenha 5, eu marquei 5 pra cá. Aqui vamos supor que tenha 4 centímetros, eu marquei 4 pra cá também. Então eu vou colocar ele aqui. Vou fazer aquele pré-furo com a broca fina, e aí eu venho, risco com lápis, já medi daqui pra cá, medi daqui pra cá, estamos simulando isso. Aí eu faço 2 furos aqui, com a broca bem fininha, já tá feito as cavas, colocamos os parafusos. Passa a cola nessa peça também, porque isso é imprescindível para que ele fique firme. Tá colocado, você põe o parafuso agora na cava e aperta ou com a chave de fenda, se o parafuso for fenda, ou Phillips, ou com a sua parafusadeira, como você preferir. Ok, tá fixado, tá firme, tá colado. Agora nosso móvelzinho retrô tá pronto. Quero dar uma liberada aqui para você ver melhor, que a bancada tá cheia de coisa. Pessoal, a iluminação aqui é complicada, mas eu acho que dá pra você ver bem. Pessoal, tá concluído o nosso móvelzinho retrô. Tá feito, tá os pezinhos aí, todo acabamento. Esse móvel vai servir de base para outros móveis que nós vamos fazer. Nós vamos fazer algumas modificações nele, vamos colocar um gaveteiro nele, outras coisas que vão agregar. Mas eu queria muito trazer esse móvel pra você, porque eu sei que ele vende. É um móvel rápido de ser feito. No serrote, você pode fazer ele mais ou menos em um dia. Com a serra e com a tupia, você consegue fazer de 2 a 3 peças dessa por dia. Ou seja, ainda é lucro. Mesmo para quem vai fazer no serrote, dá para gerar um bom dinheiro. Ele tem mercado. A nossa mesinha de cabeceira retrô, com pés retrô. E que também pode ser usada na sala. Pode ser modificada para ser usada com um abajur na sala, abajur de canto. Enfim, esse móvelzinho ele não tem muito limite de ser somente para mesa de cabeceira ou para quarto. Ele pode ser usado em outro ambiente, ele pode ser usado em área, ele pode ser usado decoração em sala. Vai depender muito do seu gosto, do seu estilo de decoração. Tá aí, pessoal, tá feito o nosso móvelzinho. Fique com Deus, até a próxima aula.